Olá, é com muita alegria que eu dou início a essa mesa falando de um tema super atual sobre os desafios das mulheres médicas. E aqui comigo está a doutora Renata Frois, presidente da Associação de Gastroenterologia aqui do Rio de Janeiro. Do meu lado está a Fernanda Canedo, gastroenterologista e hepatologista também do Rio. Doutora Rosamar Rezende, gastroenterologista e hepatologista, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa nossa dupla jornada como mulher e médica, falando um pouquinho dessa transição de cenários e tentando demonstrar, né, que hoje o preconceito que a gente viveu no passado, a gente vem conseguindo vencer com muita competência. E eu queria começar esse bate-papo começando falando um pouquinho sobre os desafios das mulheres médicas e o que vocês entendem, né, que pesa nessa jornada, nessa dupla jornada, tripla, muitas vezes, multitarefa, e que a gente poderia falar aqui um pouquinho e ter essa troca, né, desses momentos que a gente vive hoje. Muito bom. Obrigada, Vanessa. Obrigada, meninas. Realmente é o maior desafio, eu acho, da mulher na liderança, né? Mulher à frente, é realmente a dupla, tripla jornada que a gente tem, né? Não só o que a gente tem que provar no trabalho, que a gente é muito boa para ser respeitada. A gente chega em casa e tem várias outras responsabilidades que ainda ficam muito em cima da mulher. Acho que a gente já conquistou muito, mas a gente ainda precisa lutar por esse espaço e por uma igualdade maior entre os gêneros, né? Na verdade, quando a gente vê em relação aos cargos mais básicos, a gente vê muita mulher, muito homem. Quanto mais vai subindo em direção, em gerência, é mais difícil, infelizmente, ainda as mulheres estarem. Mas estão cada vez mais. E, no entanto, a gente vê que quando elas chegam, são muito mais competentes, muitas vezes. Tem casos individualizados, mas porque a gente está acostumado a ser tão multitarefas, né? Às vezes a gente tem emprego público, emprego privado, cargo societário, filho, esposa, enfim. A gente tem que ser multitarefas, né? Então, a gente acaba também exercendo no trabalho esse lado multitarefas. Eu acho que o desafio, né, como já foi colocado aqui, né, as multitarefas, né, porque assim, nós temos a nossa atividade profissional e talvez o que pese mais, né, principalmente no papel da mulher como mãe, né, porque tem algumas questões que não tem como direcionar, por exemplo, um período que está na amamentação para outra pessoa, é você. Então, você tem que se dividir muito. Eu acho que isso limita algumas questões, né, que a gente poderia estar mais envolvida, às vezes, no trabalho, mas a gente tem que saber ter essa dinâmica, essa logística de conseguir fazer tudo, e nós conseguimos, né? Então, acho que isso aí é um desafio, mas que a gente vence porque nós somos muito dinâmicas. Eu acho importante também contribuir, na verdade, é quando a gente vence aquele nosso momento de culpa, né, que a gente se culpa por estar trabalhando, a gente se culpa por não estar se dedicando 100%, que talvez a mãe do amiguinho da escola esteja, né? Então, eu acho que assim, quando a gente vence e entende, e isso eu entendi muito, né, no contexto que assim, o orgulho que eles vão ver de mulheres, mães deles, que são médicas, muitas vezes, né, eu num cargo de diretoria, assim, a gente hoje, né, você como o gerente, então, assim, a gente hoje tem esse passa essa culpa, porque, na verdade, a gente gera para eles um orgulho, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E aí, vindo, né, construindo nesse nosso debate, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o que vocês entendem nessa mudança de cenário que a gente vem vendo assim, de forma avassaladora, né? Eu acho que a pandemia acelerou muito as mudanças, então, ontem, né, como era uma coisa, hoje já é diferente, amanhã, no minuto seguinte, já é. Eu queria entender um pouquinho o que vocês veem desse novo cenário que a gente está vivendo de saúde aqui no Rio e no Brasil, né? É isso aí que você falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas a gente está tentando equilibrar os pratinhos, como sempre, e tentando fazer assim uma justiça melhor até nesse retorno, porque eu acho que isso é que ainda falta também um pouco. Mas, voltando ao cenário de mudança da saúde, na verdade, o híbrido, num primeiro momento, acho que invadiu e agora está meio a meio. E isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim também, porque mesmo você trabalhar de casa, e aí o seu filho sabe que você está em casa,
mas que você não está ali para ele, às vezes é difícil. Às vezes é até mais fácil você não estar em casa do que ele entender que você não pode dar atenção ali para ele. Então, é muito difícil de conciliar, mas em relação ao cenário, a gente vê cada vez mais verticalizações, grandes grupos. A gente vê que os menores estão sendo um pouco engolidos, e isso às vezes é muito difícil, porque as questões vão sendo, às vezes, virando protocolos e diminuindo um pouco a autonomia médica. Então, sinceramente, eu acho que o cenário hoje em dia é um cenário preocupante. Acho que nesse termos de verticalização existe realmente essa preocupação. E considerando a mulher nesse cenário atual, eu acho que a gente vê cada vez mais mulheres, né, ocupando espaços que antes eram só ocupados por homens, né? Então, eu venho de uma empresa que é muito feminina, então a gente tem muitas mulheres em cargos muito importantes, de diretoria, vice-presidência. Isso é super inspirador, né? A gente se sentir representada e ver que a gente pode chegar lá também. E, por exemplo, em palestras, em congressos, a gente vê que cada vez mais tem palestrantes mulheres. Eu acho isso muito importante, a gente ocupar esse espaço. Mas ainda falta um longo caminho, e a gente estar aqui hoje debatendo isso é fundamental para que a gente faça parte dessa mudança, né? Complementando, né, quando a gente avalia as nossas sociedades, né, como, por exemplo, a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a gente vê pelo número de associados, né, que hoje a gente tem um percentual quase meio a meio, mulheres 55% mais ou menos nas duas. E uma questão que é bem interessante, que eu fui até checar esses dados, né? Mas como liderança, né, assim como presidente, a gente ainda está muito distante, né? Porque, sim, na Federação Brasileira de Hepatologia, nós só tivemos até hoje uma mulher, né, presidente, foi a doutora Edna Strauss. E agora, né, depois de muitos anos, a gente vai ter uma próxima, né, que é a doutora Leila Beltrão, que vai assumir o próximo biênio. E quando a gente vai ver o paralelo assim, com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, é muito interessante também, porque nós só tivemos até hoje uma mulher como presidente, que foi a doutora Maria do Carmo, e agora, na próxima gestão, no próximo biênio, coincidentemente, né, vai ser uma mulher, que é a doutora Joselda. Então, assim, no próximo biênio nós teremos 2 mulheres em 2 cargos super importantes de presidente de sociedades, grandes sociedades, né, que irão nos representar. Então, assim, a gente vê que isso vai acontecendo muito lento, mas que está acontecendo, e eu acho que cada vez mais a gente tem que lutar, né, mostrar toda a capacidade que nós temos para irmos assim assumindo e não tornar tão distante, né, essa diferença, né, aí na verticalização em termos de cargos, né, em relação a mulheres e homens, e que podemos trabalhar juntos, né? Isso que você falou acontece também regionalmente, porque foi ótimo o seu exemplo, e aqui na Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, a gente é a associação mais antiga do Brasil. E, no entanto, a primeira presidente mulher foi a anterior a mim, e agora passou para mim. Então, sempre foram homens. É agora que está tendo essa mudança. Então, e também a gente está fazendo... eu estou super feliz, como falei, a gente está super orgulhosa de cada vez mais vir em congressos e ter mais palestrantes mulheres e esses cargos de liderança, também associativos, enfim. A gente agora está começando a aparecer um pouco mais e realmente a gente demonstrar nosso valor, que a gente tem muito valor e a gente pode mostrar muita coisa ainda. Perfeito, eu acho que a colocação de vocês, e aí complementando aqui, na verdade, assim, a gente sempre deve demonstrar, né, que independente do gênero, a competência, o que antes a gente não conseguia pelo nosso gênero, por um preconceito, hoje a gente está conseguindo demonstrar que a competência é independente disso, né, e eu acho que por isso esse sucesso, né, essa inovação da gente estar aqui num momento debatendo, né, com vozes tão importantes e que já, na verdade, estão em momentos diferentes, vendo, né, lugares do Brasil diferentes. E aí, continuando, eu queria
fazer uma pergunta um pouco mais direcionada para você, Fernanda. O que você assim, já viveu de um ambiente, né, masculino? Acho que o ambiente da indústria é um ambiente que ainda é muito masculino, né? Você já passou por alguma situação que você teve que se impor, ou que você achou que assim, ser mulher ali te fez repensar, né? E aí repensar e trazer aqui para a gente essa reflexão. Legal. Como eu falei, eu sou privilegiada porque apesar de estar no ambiente corporativo, é uma empresa muito feminina e que preza muito por essa diversidade. Então, a gente se sente muito privilegiada e respeitada, mas, de fato, o machismo existe, né? Então, mesmo numa empresa tão diversa e que pensa sobre isso ativamente, é comum você se sentir muitas vezes silenciada, né? A sua voz parece não ter a mesma força do que a voz de um homem. Então, é importante a gente precisa mudar isso, mas hoje a gente ainda precisa, muitas vezes, falar mais forte, né? Ser mais assertiva para a gente ter a mesma escuta do que um homem teria, talvez com menos até capacidade do que a gente. Então, isso acontece não só no mundo corporativo, mas a gente vê isso na nossa prática médica, né, nos hospitais, na minha vida pregressa, que eu brinco, da assistência, e no nosso dia a dia, mesmo a gente não profissional, né, isso acontece. E o que a gente vê muito, não sei se vocês concordam, é que para a mulher chegar hoje num lugar de liderança, ela precisa ser mais firme e mais dura, muitas vezes, e provar talvez o dobro, o triplo da capacidade do que um homem para estar na mesma posição. Então, é uma luta que a gente precisa travar, e eu acho que a gente está muito bem colocada aqui para a gente mudar esse cenário. Perfeito. Por outro lado, assim, eu acho que a gente está avançando cada vez mais e a gente fica mas esse sentimento de culpa, eu acho que também muitas vezes cresce, porque você muitas vezes está viajando a trabalho, se destacando no trabalho, e aí tem um filho seu chorando com febre, tem alguma coisa da escola que você perde. Então, assim, olha, é muito desafiador. E, assim, a impressão que eu tenho é que a gente se sente muito mais culpada que eles de não estar lá, né? Assim, então, assim, olha, é muito difícil equilibrar isso tudo. Mas eu concordo plenamente com o que você falou, que a gente tem que acabar provando muito mais para chegar, para ser reconhecido, a gente tem que provar muito mais coisa. Mas está dando certo, eu acho que a gente está chegando lá. Eu queria colocar um exemplo, né, que essa questão, que às vezes a gente separa muito a questão do gênero, né, mas que a gente pode também ter a capacidade, né, de agrupar, né, sempre, né, e eu vou dar um exemplo, né, em Ribeirão Preto, na época da pandemia, eu tive a iniciativa de iniciar um grupo multidisciplinar do fígado, né, de Ribeirão Preto, e quando eu fui atrás de profissionais, né, que lidavam com os procedimentos, radiointervencionistas, cirurgiões, né, todos homens, né, e a princípio não teve nenhuma resistência, mas a resistência de que ia ser muito difícil conseguir. E hoje nós temos um grupo super forte, né? Nós temos mais de 60 participantes desse grupo, multidisciplinar, então nós temos radiointervencionista, temos radiologistas, hepatologista, gastroenterologista, oncologistas, e cada vez o grupo está crescendo mais. E hoje, né, eu divido essa liderança do grupo junto com o radiointervencionista, que é um homem. Então, a gente tem uma parceria grande, né? Então, assim, é um exemplo de sucesso que nós podemos fazer junto com o outro sexo, né? No caso aqui, e uma parceria de sucesso. Então, eu acho que isso a gente tem que estar sempre também a questão do dialogar, de conversar mais, né? Então, a gente não tem essa divisão. A gente monta toda a programação, que hoje a gente tem um evento que chama Hepatalk. A gente faz reunião mensais, né? E a gente sempre divide a programação, como é que vai ser agora, como é que nós vamos fazer. Então, eu acho que isso é importante. E em relação ao trabalho no meio masculino, né, o único setor que eu trabalho mais, que tem mais pessoas do sexo masculino, é o setor de endoscopia. E, assim, eu não tenho problema lá. Talvez, é lógico que eu estou num ambiente muito adequado, né, mas, às vezes, a gente pode ter essa dificuldade, mas aí eu acho que a fala, né, de forma assertiva, a gente consegue contornar muito dessa relação
entre aí os gêneros no trabalho. Ah, muito legal. Parabéns aí pela sua iniciativa. E é isso, né? A gente não desistir, né? Eu acho que isso tem muito também da nossa personalidade como mulher, né? Eu tenho esse entendimento. E para finalizar, a gente sabia que esse tempo ia ser curto para um papo tão agradável, né? Eu queria que vocês deixassem, se vocês pudessem, para mulheres que estão se formando agora, as recém-médicas, alguma dica, algum conceito interessante que vocês gostariam de ter recebido quando a gente recebe o nosso CRM há um tempo atrás. Renata, com você. Olha, eu ia falar para vocês se organizarem muito. Eu acho que organização é a melhor forma de você conseguir fazer a gestão do seu tempo. Se organizem para vocês, invistam na sua carreira, mas não esqueçam da sua família. Organizem seu tempo e tenham um tempo de qualidade quando vocês estiverem com a sua família. Maravilhoso. Eu acho esse tempo de qualidade fundamental. Muito obrigada por ter falado isso. Eu acho que a gente tem que ser assertivo, a gente tem que ter autoconfiança, a gente é muito capaz, sem perder a ternura. E eu acho que uma palavra que a gente tem falado muito internamente lá na minha empresa é priorizar. E despriorizar. Então, priorizar também é despriorizar e a gente saber o que é inegociável. E, assim, eu acho que a gente chega longe com essa organização que você mencionou, que eu acho que é fundamental. E complementando, né, o que já foi falado aqui, nós escolhemos uma profissão que exige muito de nós e para que a gente consiga, né, ter as multitarefas, a gente tem que priorizar, sim, e ter metas, né, de organização. Então, acho que isso é fundamental. A gente pode ter o tempo para a gente, para a família e para o trabalho, e a questão da organização, da programação que a gente coloca para nós. Perfeito. Eu ia terminar falando também do tempo de qualidade e dando uma dica. Tem um livro bem interessante que fala sobre essa priorização do tempo, que se chama Tríade do Tempo. Acho bem interessante, quem tiver interesse. E é isso, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, vozes tão importantes da nossa especialidade. E espero que vocês tenham gostado. E em breve teremos novos desafios, novos debates sobre esse tema que está cada vez mais atual. Obrigada a todos.